Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, mais um episódio ao lado da doutora Verônica, ao lado dos nossos convidados. Temos hoje aqui um grande apreciador do esporte. A gente vai falar, aliás, eu acho que ele é um dos nossos primeiros episódios que a gente vai falar sobre empreender no esporte. Então vai ser algo novo, é algo inovador, algo que eu particularmente gosto bastante, porque além de adorar, amar esporte, também gosto bastante de paddle. Então, Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao FirmaCast. Pode se apresentar para quem está nos ouvindo. É um prazer imenso, agradeço o convite. Meu nome é Matheus Prati. Há pouco tempo atrás eu vim morar em Blumenau, né? E acabei vindo para esse mundo do esporte, né? Que antes eu advogava e tal. Sim. Seja muito bem-vindo novamente, Verônica. Matheus, é um grande prazer ter você aqui, até porque assim, a gente ultimamente estava falando bastante em gastronomia, né? Empreendimentos de gastronomia. Agora a gente vai para uma coisa mais fitness, né? Numa área mais esportiva mesmo. A gente quer saber tudo sobre paddle, né? Para ver se a gente entende um pouco. E também entender a trajetória do Matheus, que é uma trajetória muito legal. Vai trazer para a gente muito conteúdo em termos de conhecimento ali dessa área de esportes, né? Como empreender no esporte, que é algo que é novo no nosso podcast. Com certeza. Então, Matheus, bem-vindo. Vamos iniciar aí a bateria de perguntas. Tá bem, obrigado. Então, Matheus, assim, pra gente entender melhor até o universo, né? Como é que a gente queria saber assim, um pouquinho da tua história, como é que começou até chegar no Blue Paddle? Teve já uma questão assim, de empreendedorismo, de apostar em empresas, ou tu sempre advogava e depois começou a ir para esse mundo empresarial? Eu só advogava, e o paddle, desde criança, para mim, era um lazer, né? Um esporte, um hobby. E aí, quando eu vim morar em Blumenau, eu morava em Balneário Camboriú, e eu cheguei em Blumenau e não tinha paddle. Lá tinha em BC? Tinha. Ah, tá. Aí, mas o que eu vou fazer para jogar, né? Eu tava indo a Balneário jogar, né? Uau. Enfrentar esse trânsito, né? De ida e volta. E Era eu o pensei, teu hobby. Era o meu hobby, né? Tá. Meu vício, né? E aí, Blumenau não tem paddle. Então, vamos ter que ter paddle em Blumenau. Foi daí que veio essa iniciativa, né? E foi quando isso? Que ano? Foi em 2019 que começou a ideia, né? E ali a gente começou as obras da Blue Paddle. Uhum. E você sempre teve essa ligação com o esporte, então? Sim, comecei a jogar com 12 anos, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Uau! E curiosamente, nessa cidade foi, historicamente, né? Foi a primeira quadra de pádel do Brasil, em 1987. Os gaúchos, então, Os gaúchos, eles são mais fortes que os catarinenses ainda hoje, né? Lá tem mais pádel que aqui, né? Ainda tem, mas Santa Catarina... Tá já decolando, já decolou. Muito, assim, muito mesmo. Que legal, Tanto que eu digo, eu acho que a capital do pádel hoje é Balneário Camboriú. Que ali estão os melhores centros de treinamentos, os profissionais estão morando em Balneário para poder treinar, né? Fazer a competição. Então a gente está bem pertinho eu acho que hoje a capital do pádel seria Balneário Camboriú. De Santa do Catarina. Brasil todo ou só Santa Catarina? Será? Eu diria do Brasil todo. Jura? Que bacana, então. Que legal. E também uma das perguntas era justamente essa, né? Se além de ser empresário, investir no paddle, tu também gostava de jogar, né? Então, pelo visto, sempre foi um apreciador, foi um bom jogador. Foi um esporte que virou o seu empreendimento, assim. E como que foi essa virada de chave? Conta pra gente. Bom, num primeiro momento, eu pensava só em seguir advogando, né? Eu já tinha, acho que 12 anos de advocacia quando eu decidi ter mais essa atividade, né? E num primeiro momento era apenas para ser um a mais, né? Não pensava que eu iria virar um empresário do paddle. Eu só pensava, vou ter um clube em Blumenau com algumas quadras e vai ser uma segunda renda, assim, mas nada pensando, vai ser a minha principal atividade, como é hoje, né? Então, antes, talvez, de pensar no lado empresarial, eu tá pensando mais no lado do amor, assim, né? Sim. O amor ao esporte. Pô, e pra fazer a criação do Blue Paddle, assim, tu queria
Blumenau também tivesse um paddle, né? Como tinha em BC. E essa esquematização de pensar num clube, de pensar nas quadras, como é que foi essa criação do Blue Paddle? Como eu comentei ali, eu não pensava em ser realmente uma atividade econômica. No primeiro momento eu procurei alguns clubes sociais, porque eu queria apenas jogar pádel. Aí procurei alguns clubes, fiz a sugestão em que eu entrava com a quadra de pádel, né, e me tornaria um sócio dessa forma. Mas como eu não era muito conhecido ainda na cidade, talvez eu não tive a entrada que eu poderia ter hoje, né? Sim. E aí, com essa meio decepção, eu saí a procurar alguns lugares que pudessem ser viáveis para construir um clube com, sei lá, com apenas 2 quadras de pádel. E aí isso foi acontecendo aos poucos até que a gente começou ali menor, foi crescendo e hoje está onde a gente está, né? Que bacana. E durou assim muito tempo? Pô, vamos começar agora a abrir o Blue Paddle. A gente levou o quê? Um meio ano assim até conseguir organizar as quadras e começar a funcionar? Olha, primeiro que foi um desafio, porque como todo empreendimento em que você vai realizar uma construção, você tem todo o trâmite para conseguir alvará de construção, projeto e tudo mais, né? Mas a obra principal assim da Blue Paddle, eu digo, durou mais ou menos uns 3 meses. E o grande desafio foi que pegamos o início da pandemia. Então ali para quem estava empreendendo, né, às vezes foi bem difícil, né? E assim a gente abriu na pandemia, o clube eu digo, o pessoal invadiu o clube, tá? O clube estava com as quadras montadas, mas não tinha ainda a estrutura pronta de banheiros, de bar. E o pessoal descobriu que tinha pádel em Blumenau, invadiram. Que estava aberto, podia ir lá. Por isso que eu digo, o pádel é viciante. Quem jogava na sua cidade, veio morar em Blumenau, descobre que tem pádel, eles não querem saber. Eles simplesmente invadiram mesmo e a gente foi terminando algumas coisas do clube ainda, né, já com o pessoal frequentando, né? Mas você fez então uma aposta certeira, mas tinha uma ideia de que você ia ter essa procura justo ainda na época de uma pandemia, ou isso foi uma surpresa muito grande para você? Bom, na verdade eu vou falar assim com uma questão como empreendedor, assim, uma questão econômica, tá? Eu fiz uma receita de honorários, né, nesses 12 anos, e eu tinha essa receita guardada, né, vamos supor, na poupança, que seja. E eu pensei assim, olha, não sei como é que vai ser a minha profissão no futuro, né? Então eu pensei assim, olha, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho guardado, vou colocar num clube de pádel que eu sei que pode dar um retorno financeiro, e pagando mais que a poupança, já tá bom, né? Que aí eu teria um lugar para jogar, me divertir ali, né? O teu dinheiro estaria com o rendimento garantido. Mas acabou que, claro, né? Se você souber construir, né, num custo acessível, o retorno financeiro depois é bem melhor, né? Você fez um planejamento, assim, você fez um business plan para lançar, ou você foi fazendo à medida que você foi tendo ideias, insights, assim, como que foi? Foi planejado, médio planejado ou pouco planejado? Olha, é curioso. Talvez a gente não... Eu não pensei, não sei se os meus sócios na época também, a gente talvez não pensou bem assim economicamente, vai render tanto, vamos gastar tanto. Acho que a gente foi um pouco no impulso, né? Até porque um dos meus sócios ali é um amigo de infância, da mesma cidade que lá de Jaguarão, né? E a gente tinha esse sonho, né? Mas aos poucos a gente foi entendendo que é um negócio que, como eu repito, se souber procurar uma oportunidade em que você vai fazer uma construção ou alugar um lugar pronto que seja acessível, né, onde você vai ter um custo mais baixo também, aí é um negócio bastante rentável, né? Sim. Tem muitos negócios assim que
só fazendo para dar certo, né? Às vezes. Exatamente, porque é precursor, né? Você começou do zero uma ideia que não existia. Não existia ninguém fazendo pádel aqui. Tanto que você queria jogar e não tinha onde ir, né? Então, assim, você realmente foi o pioneiro nesse empreendimento. Como que você se sente com essa sensação de ser o pioneiro? Olha, primeiro que eu me sinto muito bem e feliz, porque para quem vem de fora e vem morar em Blumenau, começa a entender que a cidade respira o esporte. Então, saber que nunca teve pádel em Blumenau, eu acabei tentando descobrir se em alguma vez alguém fez alguma quadra de pádel. As quadras antigas, depois a gente pode falar dessas quadras antigas, né? Das atuais que são hoje. E realmente eu não consegui nenhum relato, né? Então realmente você é o pioneiro. Fomos os pioneiros. Que legal ainda. Não, pode complementar. Como que é a tua estrutura hoje? Você estava comentando com a gente antes do programa. Você já está com 4 espaços, é isso? Nós temos 4 clubes, né? O principal hoje é a que a gente chama da Blue Paddle e carinhosamente Matriz. Isso também não foi planejado, mas acabamos chamando de Matriz lá. Essa da Rua São Paulo, essa é a maior e foi a primeira, né? Depois nós temos a segunda unidade foi em Jaraguá. A gente tem a Blue Paddle Jaraguá. Consequentemente veio aqui em Blumenau o Blue Paddle Júnior e depois o Blue Praia, que aí esse só tem quadras de areias. Que gostoso. A Matriz tem pádel, aí nas areias beach tênis, vôlei, futevôlei. Temos também a ATM Blue lá, que é do tênis de mesa, que foi fantástico a gente receber eles lá, porque o trabalho que é feito hoje pela ATM é fantástico, né? Conhece lá essa parte da... Eu já ouvi falar e quando eu pesquisei eu vi que tinha, mas eu não tenho conhecimento assim de como é que começou essa parceria. E por a gente ser, eu digo assim, eu boto muito amor antes da questão empresarial, tá? A gente foi abraçando o pessoal, todos os esportes, o pessoal ia lá procurar ajuda, não, vem pra cá que a gente vai dar um jeito. E também a gente tem lá o futebol de botão. Não me diga. É uma coisa que a gente pensa que só avô brinca com neto, né? Mas tem realmente levada como esporte. Sim, o pessoal joga muito. É incrível, assim. Então, e tem campeonatos de futebol de botão? No clube a gente não fez nenhum ainda. O pessoal já conversou de fazer, mas geralmente eles fazem em outros lugares. Mas já você está lançando lá o primeiro campeonato. Uma coisa muito legal que teve também, por isso que eu digo, a gente vai inovando no esporte, né? O tênis de mesa precisava fazer um evento estadual e não tinha um local. E daí eu disse, olha, eu tenho uma ideia. Vamos pegar as mesas e vamos botar dentro das quadras de pádel. E aí houve aquela coisa assim, mas o piso da quadra de pádel não é um piso oficial. Eu disse, olha, não custa a gente tentar, né? Vamos fazer um teste. Se o pessoal aprovar, vamos fazer esse evento nas quadras de pádel. Aí foi feito o teste, deu certo e foi um sucesso. Que legal. Foi incrível, assim, né? Então é mais uma oportunidade que a gente teve lá de receber um evento estadual de tênis de mesa, né? Nossa, que bacana. Eu sei jogar tênis de mesa, eu também. Pádel eu não sei. Vamos jogar lá qualquer dia. Pois é, fazer Vamos fazer... Dá até pra fazer uma filmagem. Fazer uma filmagem, porque eu desde criança joguei muito, assim, tênis de mesa. Não sei mais como que eu tô hoje, mas vamos marcar, Aqui vamos em lá. Blumenau tem os Jogos da Primavera, que eles falam que jogam as escolas municipais, eles também fazem, né? Todo esse campeonato de tênis de mesa. Eu ia falar ping-pong. Ping-pong a gente conheceu na escola, mas é o tênis de mesa, Era infantil, né? Exato. Mas até aproveitando, Matheus, quantas quadras de pádel que tem lá hoje na Matriz? Na Matriz são 5 quadras de pádel, 9 de areias e o espaço do tênis de mesa. Né? E a Blue Paddle Júnior, ela começou de uma demanda para aquela região de Blumenau ou mesmo para a questão de incentivar os jovens ou algo nesse sentido? Assim? Aí já é uma questão um pouco mais
pensando assim que nós não somos donos das áreas, né? Sim. A matriz, por exemplo, a gente alugou um terreno e construiu. E a gente não sabe, né, às vezes, quanto tempo a gente vai estar por lá. Então, por uma questão assim de proteção empresarial, que nós pensamos, olha, a gente é mais ou menos um circo, né? A gente monta uma estrutura, Sim. Depois amanhã a gente vai montar em outro lugar ou vai mudar para outro lugar. Então, o Júnior, o Blue Paddle Júnior e o Blue Praia foram pensando nisso. São áreas maiores que, se algum dia alguma delas precisar se mover, a gente consegue desmembrar e levar para essas áreas. Tá. Não foi por uma questão assim estratégica, lá do outro lado da cidade nós vamos atingir um público. Sim, foi mais vai atingir, assim, mas pelo terreno também, que conseguiria abranger, né, toda a estrutura, né? Talvez seja difícil localizar um terreno desse tamanho no centro, né, que tá tudo já ocupado. Isso eu digo assim, como eu tô com 37, né? Comecei a jogar com 12. Então já tenho uma certa experiência no paddle. Eu acompanhei ali no início dos anos 2000 que a construção civil ela acabou, desculpa até o termo, engolindo os clubes de paddle, tá? daquela época, porque às vezes realmente era um lugar muito central em que, né, foi dado espaço a outros empreendimentos, né? Sim. Então, pensando nisso e vendo que isso aconteceu no passado, é por isso que existe hoje o Júnior e o Praia. Né? Sim. Não, de fato. Mas até eu queria aproveitar ainda o gancho do paddle e até explicar para o pessoal, como o Matheus também trouxe uma raquete, explicar primeiramente que o termo é paddle e não paddle, que a gente já está tanto acostumado a falar paddle, né? Sim. E também explicar para o pessoal como é que funciona, qual que é a particularidade que tem a raquete de paddle, como é que funciona para o pessoal que não conhece muito esporte. Bom, eu trouxe aqui 2 raquetes, né? Uma de paddle e uma de beach tênis. Porque como o beach tênis eu vejo hoje que o pessoal parece ter mais conhecimento que o paddle, eu realmente trouxe para comparar, né? A raquete de beach tênis, ela é levemente mais alta, né? Tem um cabo um pouco maior, mas ela é mais fina. Aqui a gente fala em 38 milímetros na de paddle e, se eu não me engano, é a metade da raquete de beach tênis. A gente, no beach tênis a gente não usa a cordinha, que no paddle nós usamos, tá? Até por uma questão de segurança, porque muitas vezes você vai fazer um movimento e ela pode escapar da mão. E no paddle, como a gente é mais próximo, né, poderia machucar. E são, às vezes, dependendo da perícia do jogador, movimentos bem fortes, bem vigorosos, né? Se isso voar, pode gerar um grande acidente, né? Porque é grande essa raquete, né? Chama raquete também, né? Sim. De paddle. E o paddle, muito perguntam assim, mas qual é a diferença do tênis? Qual é a diferença do squash? Até eles falam que é uma mistura de squash com tênis, né? Eu digo assim, a semelhança com o squash é que o paddle é uma quadra fechada, né? Mas eu acho que é muito mais próximo do tênis, porque a bolinha é praticamente a mesma, eu digo que é a mesma, né? A pontuação é igual à do tênis, né? Só que, claro, algumas regras vão mudar ali, né? A altura do saque, geralmente o paddle joga sempre em duplas, né? Você pode treinar individualmente, mas joga sempre em duplas também. Pode encostar nas paredes, coisa que no tênis é fora, né? Então você pode usar. Aí eu acho que esse artifício que veio do squash, né? Que a bolinha pode bater atrás, pode bater nas paredes, e talvez por isso que se confunda uma coisa com a outra, né? Porque isso no tênis tradicional não tem, né? E isso que é legal, porque ele acaba se tornando um esporte mais dinâmico, né? Eu vejo o pessoal iniciar, né, lá no clube, bem iniciante mesmo, em que eles fazem uma troca de bola sem deixar passar, sem deixar usar os vidros, né, para seguir a jogada, e já acham bom, já acham ótimo. Que a bolinha não cai quase, né? Mas quando você faz a sua primeira defesa usando o vidro, quando você vai para a rede efetivamente, começa a esmechar, fazer o ataque,
quando você faz realmente a primeira defesa de 2 vidros, que é um giro, aí tu começa a entender, olha o que é o pádel, né? Começa cada vez a se apaixonar mais. Não, de fato, é um esporte muito apaixonante. Quando eu comecei, não que eu seja muito bom agora, mas eu era muito ruim. Eu tinha até jogado tênis uma vez e eu achei o tênis mais difícil. Mas o pádel, eu fui aprendendo. Agora a gente tem uma patota lá que a gente já tá conseguindo, assim, jogar uns 1 minuto sem deixar a bolinha cair. Sem deixar a bolinha cair, já dá pra fazer um racing, assim, sabe? Sem parar. Então, de fato, é muito legal. A questão das regras também, acho que são coisas que a gente aprende rápido, né? Nada que vai, né, dificultar alguém de conseguir aprender. Inclusive, isso é um dos pontos que a gente pergunta, assim, a acessibilidade do pádel, né? Poxa, quero começar a jogar, achei legal, é um esporte de elite. Pô, não, lá no clube disponibiliza as raquetes, disponibiliza a bolinha, né? Então tu não precisa lá comprar já de cara uma raquete que é super cara, que tu não vai conseguir, né? Questão de equipamento. Pô, tu já consegue ir lá e jogar, né? Com teus amigos, assim, a hora que tu quiser. Então isso eu acho que é uma acessibilidade boa, que às vezes o pessoal pensa, né? Pô, parece ser muito caro as raquetes, igual o tênis, né? Também é caro as raquetes, tudo, né? Mas quando tem essa disponibilização, acho que fica muito, muito massa, assim. E tem os instrutores, além de poder alugar, assim, você também tem os instrutores lá, né? Tem os professores, isso facilita bastante. Mas é curioso esse teu comentário, porque realmente o tênis é um esporte mais caro, né? Né? Assim, para qualquer pessoa ter acesso. Sim. E aí o pádel acabam achando que também é caro. Barato não é, mas sim, também mas é bastante acessível. E isso a gente pode dizer assim na Argentina mesmo. A Argentina tem talvez 10 vezes mais quadras que tem o Brasil. E dá pra ver que a população lá tem frequenta bastante as quadras, né? Então, assim, eu vou começar a jogar pádel. Primeiro você vai lá no clube, né? O clube vai emprestar uma raquete, emprestar bolinha. Aí depois, se você acaba gostando mesmo e vai seguir, que aí sim você vai precisar investir um pouquinho para comprar o seu material, né? Sim. Mas eu entendo que o pádel é um esporte bastante acessível. E como uma pessoa que vai chegar lá sem saber nada sobre pádel, tem algum instrutor que eu possa fazer umas aulas iniciais, assim, que me ensine quais são as regras, quais são os macetes do jogo, como que funciona? Para um novato 100%. Em todas as unidades a gente tem os professores, né? Então, o mais legal mesmo do pádel é você fazer os jogos. Só que para fazer os jogos você tem que começar, né, a entender as regras, né, fazer os movimentos corretos. Então por isso a necessidade de eu recomendo iniciar fazendo aulas, né? E aí depois que vem a decisão, sigo fazendo aulas ou só jogando, mas geralmente o pessoal que começa a fazer aulas, ele não para mais. Ele segue fazendo aulas e jogando ao mesmo tempo. A gente foi na cara e na coragem. Às vezes até uma regrinha ele tava meio errada, mas vai indo, vai passando. Mas o que importa é também se divertir, né? Não exatamente. Ninguém tá ali para se transformar num atleta oficial de pádel, né? Pode ser que isso aconteça, não é? Mas eu acho que é mais para se divertir, ficar em forma, né? Porque deve ser um exercício extremamente completo para a saúde, né? Também. Soa bastante. Deve suar pra caramba, né? Deve ser muito bom. Bastante, sim. E até é interessante esse comentário de falar assim que é algo que você vai lá para se divertir com os amigos, que você joga em dupla, porque isso também é um ponto de atenção, porque também se tornou uma espécie de network, né? Por exemplo, você vai lá, tem a questão de ser rotativo e você conhece as pessoas, ou você junta com colegas, vai lá num dia da semana ou 2 dias da semana jogar, né? Então você sai um pouco da tua rotina, tu vai lá para outro lugar, você acaba conhecendo pessoas novas, ou entre si mesmo, seu próprio grupo, né? Aproveitando assim um espaço para se divertir e também para conversar sobre tudo. Então acho que é um lugar assim que tu sai, além de fazer um esporte, tu também consegue, né? Jogar conversa fora e também, querendo ou não, empreender, né? E faz um networking, faz um networking, é verdade. Legal. Acho que também isso é um conceito hoje, né? Ali digo assim, como acontece negócios dentro do clube, Exato. sabe? É impressionante. A gente tem que ir mais lá, então. Pois é. O Matheus vai nos apresentar ali para os empresários. Só não pode ser jogando um jogo, né? Senão a gente vai... eu tenho que... Não vai fechar nada. Não, mas depois do jogo ali, né? Depois do jogo tem uma conversa sempre. Uma conversinha ali. Tá certo. E a questão da rotatividade que eu mencionei, né? Também é uma modalidade de quem, por exemplo, eu não tenho dupla, mas quero jogar, daí tu também vai lá e tu espera um tempo e vai revezando. Esse é o conceito, né?
Depende muito. A gente tem os dias de rotativos, né, que geralmente dá uma média ali de 70, 80 pessoas, né, e aí você vai botar a sua raquete numa fila de raquetes e vai entrando conforme vai vagando as quadras, né. Mas o mais normal, assim, do dia a dia é você ter a sua patota. Sim, sua patotinha. Né? E o que é interessante, assim, é que essas patotas, elas acabam se misturando muito. Né? Porque às vezes não pode ir alguém, aí chama de outro. Sim. E assim, às vezes vão trocando, porque não podem mais aquele horário. Então, esse é um ponto positivo, assim, do pádel também. Sim, com certeza. A gente vê bastante isso, que às vezes a gente marca para as 9 horas, mas às 9 horas um não consegue, daí já chama outra pessoa também, e a gente vai variando, assim. Um dia às 8, um dia às 7. Enfim. Vira um clube de amizades, né? Exato, exato. E também falando da questão de eventos e campeonatos, né? Tu mencionaste a questão do tênis de mesa, por exemplo, mas falando do pádel, quais, assim, eventos e campeonatos que vocês organizam lá? Campeonato catarinense, tem frequência, como é que funciona? Bom, a gente faz os nossos eventos privados, né? Que são os torneios maiores, que a gente fala que são os torneios de final de semana, sexta, sábado e domingo. Mas, ano passado, a gente recebeu a primeira vez o campeonato estadual, né? Aí é feito pela Federação Catarinense. E foi um sucesso, e esse ano nós fomos contemplados novamente com uma etapa do estadual, que vai ser agora de 27 a 29 de março. Olha, importante. E o estadual vem gente do Brasil inteiro, né? Vem gente de fora, às vezes também do país, e acaba que precisa de muitas quadras. Então, o que é legal do pádel? Olha a união que tem. A Blue Pádel, junto com a Arena Nova que tem na cidade de Unetes, nós nos unimos e vamos receber o estadual juntos, né? Então, as duas unidades da Blue Pádel com a unidade da Nets vamos receber. Legal essa integração, né? Muito bacana. Mas quem que organiza essa? É a Federação de Pádel Brasileira? Qual que é a entidade que faz essa gestão desses campeonatos? A gente tem a Cobrapa, que é a federação a nível nacional, né? E depois cada estado tem a sua federação. Aqui a gente tem a FCP. Então, essa etapa é feita pela FCP. A parte de organização do evento é com eles. Nós, como clubes, a gente dá o suporte, né? Legal. Isso ali é uns dias que a gente tem que deixar anotado para também conferir. Porque, a gente vê ali o pessoal jogando, mas imagina que um campeonato deve ser outro nível, né? E deve ser muito legal o clima, né? Que fica, assim, vem o pessoal que joga de verdade, né? Deve ser legal de assistir. E é muito bom você ir torcer Tem público seus que amigos, assiste? Né? Você tem, assim, tipo, uma arena onde as pessoas assistem? Como que é se a gente quiser assistir o campeonato, assim, pelo menos as finais, as semifinais, assim? Não, todo o campeonato, tanto das federações como de privados de clubes, assim, é aberto ao público. Então você pode frequentar lá todos os dias, né? E claro, tem clubes que contam com algumas, digamos assim, alguma estrutura maior, que alguns têm arquibancadas, outros não. O pessoal vai ali, se ajeita de um jeito ou de outro e consegue Você assistir. participa de algum campeonato, Matheus? Olha, eu tento, né? Eu tento. Parece a gente falando, né? Eu tento jogar também. Eu tento jogar, Porque tem gente que é mais competitiva e outros nem tanto, né? O que eu vejo é que eu jogo uma categoria amadora, né? O pádel, a categoria mais forte é a primeira, né? Depois na ordem segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, já tem gente dizendo que tem a sétima, a oitava também, e eu me aventuro na terceira, tá? Eu considero que a primeira é a profissional, a segunda uma semiprofissional e a terceira já começa as categorias mais amadoras, né? Então, se eu sou amador, eu tenho que jogar para me divertir. Então hoje é pura diversão. E aqui em Blumenau a gente tem algum craque aí que está na primeira divisão ali? Olha, sim e não. Não citar nomes, mas a gente tem bons jogadores aqui em Blumenau? Olha, eu diria que os melhores jogadores hoje da cidade é o Nau, que a gente chama, é um professor argentino,
né, que a gente tem lá no clube. O outro professor, que é meu sócio também, o Jonas. Depois tem um outro professor, que é o Gabriel Urnal, que dá aula lá no NETS. Eu acho que esses são os melhores jogadores hoje da cidade. Até peço desculpas se eu esqueci de alguém, tá? Então a gente já tá aqui deixando agendado um jogo a nossa Patota versus esses 4. Olha, você tá sendo otimista, é assim que eu gosto. Não, pra fazer gravação tá tudo certo. Não, mas legal. E, sim, falando dessa integração, também um outro tópico muito interessante que a gente olhou quando vai lá também, que a gente nota, é a questão, assim, de parceria com empresas, por exemplo. Tem a quadra que fez parceria com a Zata. A gente também, eu entrevistei também a Rafa e o seu Zata também, pô, muito legal. Então, fazer essa parceria, né, de as empresas forem até lá, patrocinarem as quadras, fazer todo esse name rights, né, a gente fala dos estádios de futebol, né? Como é que é essa questão de levar as empresas para lá, fazer essa parceria, assim, para o pessoal entender? Eu, na minha gestão como ali empresário do esporte, eu tento que essas, eu chamo de parcerias, sejam a longo prazo. Porque tem que ser bom para ambas as partes, né? Senão a coisa não vai muito longe, né? E até é curioso, a Rafa começou a fazer aula lá agora. Ela tá se divertindo bastante. Mas isso é muito bom, assim, porque como é um lugar frequentado, um ambiente bastante familiar, o vínculo que a gente acaba criando com essas empresas, muitas vezes a gente, sem uma prévia comunicação, essas empresas acabam até te ligando, olha, tá precisando de alguma coisa aí, conta com a gente. Então isso é bastante interessante, assim, né, esse vínculo que acaba criando, né? Sim, inclusive com as empresas locais também aqui de Blumenau, né? Também acabam participando e, querendo ou não, tá investindo no esporte, né? Tá investindo no... elevando, né, a sua marca também, né, questão, porque, a quantidade de pessoas que passam lá para jogar todo dia, né? Então, querendo ou não, união útil e agradável, e eu sou apaixonado nesses collabs de marca, assim, acho muito legal. É verdade. Essas parcerias. Até é curioso tu falar isso, porque realmente gira muitas pessoas no dia a dia, né? Sim. E tem que tomar cuidado que se tu bota no Waze ali, daqui a pouco o Waze manda tu já entrar no clube, porque o clube ele entra numa rua e consegue sair na outra, né? Sim, lá por trás. Então já criou uma rua interna ali, sabe? Vai passar carro no meio do estacionamento lá. Olha, acontece bastante. Né? Cara, e aproveitando toda essa estrutura e agora falando precisamente do paddle, que a gente já falou, né? Eu particularmente, eu não lembro se foi ano passado ou no outro ano que eu comecei a ver uns stories assim de um pessoal jogando e, queria saber do que esporte é esse, né? Mas acho que faz 2 ou 1 ano. Então, por que será que teve esse boom assim no Brasil? O paddle começou a crescer, bombou e agora todo mundo tá jogando. Será que foi questão de divulgação, algo que caiu nas graças assim do pessoal também para começar a jogar? Olha, eu acho que o paddle é um esporte que ele é bastante cativante. Eu vejo que de cada 10 pessoas que conhecem o paddle, 8 seguem praticando e o paddle acaba transformando muitas vidas, assim. Por quê? O paddle é um esporte que joga desde o mais novo ao mais velho, joga pessoas de qualquer condição física, tá? Sim. Tu joga em família, né? Faz jogos mistos, né? Então imagina daqui a pouco o avô jogando com o neto, né? E assim por diante, e o marido e a esposa. E... Pai, me perdi um pouco, desculpa. Não, exatamente porque que começou esse boom do lembrei paddle, né? Perdão. Sim. E assim, na verdade o boom do paddle foi na década de 90. Mas depois ele deu uma caída. E claro, eu digo assim, isso é o que eu penso, tá? Sim. Ele deu uma caída porque a Espanha acabou evoluindo mais que o Brasil. As quadras... Aí que nós vamos entrar naquela questão das quadras antigas e as quadras novas. Sim. A quadra antiga, ela era feita um fechamento de tela, né, como é hoje, só que era uma tela mais simples. E o restante do fechamento era em alvenaria. O piso da quadra era de concreto armado. Tá? E depois a evolução foi o quê? Aonde é o piso da quadra veio uma grama sintética. Que até é o caso aí, né? Ela é um tapete que a gente chama de grama, né? Sim.
E depois, aonde era a alvenaria, foi substituído por vidro. E a parte metálica ali foi evoluída também. Então as quadras ficaram muito melhores, muito mais convidativas, né? Sim. Ficou um jogo muito mais agradável. E a Espanha, eu digo assim, que eles investiram mais nessa evolução, né? Eles acabaram pegando o circuito também mundial com as principais etapas lá. E os profissionais, os números, né, os que eram os melhores da época do Brasil, foram todos morar lá, né, pela essa questão dos torneios, né, que eram. E aí o pádel deu uma caída. No início dos anos 2000 ali deu uma boa caída, vários clubes foram fechando, né, com aquela questão também da construção civil, né? Pegando os lugares. Pegando os lugares. E depois, né, o pessoal começou a se dar conta que, né, vamos evoluir, vamos mudar. E aí começaram a ter clubes com essas quadras novas, talvez o pessoal se planejando melhor a longo prazo. E aí depois também, hoje, com a informação mais fácil que a gente tem, né, no dia a dia, né, também algumas celebridades começaram a jogar, divulgar, né. Até não sei se vocês vão lembrar, mas acho que na última Copa do Mundo foi no Catar. Acho que foi no Catar. Foi no Catar. O Ronaldo Fenômeno falou de pádel, que ele joga pádel, e ali foi uma notícia tremenda, né? Então, eu digo assim, hoje a gente está vivendo o melhor tempo do pádel de novo no Brasil e está crescendo de uma forma muito grande. Mas aí depois, se tiver interesse, eu posso dizer talvez porque que não cresce mais rápido, né? Mas pelas questões de investimento e dificuldades, né? Claro. Bom, mas assim, particularmente falando da nossa cidade, né, para se alguém tá nos ouvindo ali de fora também, acho que a gente tem as quadras de vocês, né, da Aglopédo, ali da Matriz, Garcia, com essa nova que abriu também. Então hoje são o quê? 3 ou 4, né? Falando especialmente do pádel. Hoje a gente tem 5 quadras na unidade ali da Rua São Paulo, depois tem mais 4 quadras na Hermann Ruscher, aí o Nets tem mais 5 quadras também, e o primeiro clube social que está tendo quadras de pádel agora é o Tabajara. Eles estão fazendo lá? Já tem? Eles já tem uma montada e pelo meu conhecimento eles vão fazer mais 2. Sim. Que é uma tendência também, né? Daqui a pouco, sim. Lá perto da minha casa tem, por exemplo, o clube Água Verde não. Tipo a Dering, né? Que é lá perto da Velha. Se tivesse quadra de pádel lá, eu imagino que vai lotar também, porque tem quadra de tênis, acho que tem 4 ou 5 quadras de tênis e tá sempre lotado. Sempre lotada, né? E é mais fácil de jogar pelo jeito o pádel do que o tênis, né? É mais... Na minha opinião, sim, mas não sei a opinião técnica. Isso é importante, porque assim, ó, o tênis, eu digo assim, se você é muito iniciante, eu acho que demoram 6 meses fazendo aula para realmente começar a poder fazer um jogo mais agradável, assim, né? Já o pádel não. O pádel já é mais fácil de iniciar. Então essa é a facilidade. Claro que todo esporte que tu jogar alto nível vai ser difícil. Mas o pádel é bem mais fácil de iniciar. Nossa, com certeza. Com certeza é mais fácil. E tem muita rivalidade, tu ia perguntar, continuando do pádel? Não, só isso. E tem muita rivalidade, assim, falando no pádel com beach tênis, porque eu vi que começou bastante beach tênis antigamente, né? Sim, e aí depois começou o pádel e hoje tem meio que essa mistura ainda. Porque na Blopero tem os dois também, né? Olha, eu não vejo, assim, eu acho que tem muita gente que joga pádel e beach tênis ao mesmo tempo. Às vezes tem uma zoação e outra, né? Mas acho que não. Eu acho que o esporte de raquete só soma, sabe? Com certeza. Bom, e aproveitando a questão do empreendedorismo, pensando em futuro, assim, qual que é a tua visão, Matheus, para falar sobre o futuro do Blopado? Ou mesmo, assim, da questão do empreendedorismo de vocês? Tem, assim, ideias de expandir mais, de abrir novas quadras, de evoluir o clube, abrir novas unidades? Como é que tá, assim, esse planejamento para o futuro de vocês? Olha, eu acho que pela a dificuldade do dia a dia na gestão, hoje, pelo menos falando por mim, né, porque eu tenho sócios também, a intenção é só focar nas unidades que estão abertas hoje e fazer as suas melhorias e fazer as suas expansões,
né? Porque eu digo hoje, na matriz a gente não tem mais espaço para crescer, mas no Blue Paddle Júnior tem. Sim. Né? No Blue Praia também tem espaço. E então a gente vai crescendo conforme essa demanda vai aumentando. Né? Uhum. E o teu papel hoje de empreendedor já está bem sedimentado dentro de você? Você ainda tem algumas habilidades para desenvolver? Como que você se sente o Matheus empreendedor nesse momento? É um desafio diário, né? Uhum. Fora essa questão de cuidar dos clubes, né? Fazer a gerência dos clubes que a gente tem, eu tô partindo mais para uma parte também de consultoria para novos clubes. Então eu estou visando bastante isso, porque essa experiência que eu criei nesses anos que a gente tem a Blue Paddle, tanto de obras, né, tanto de dia a dia, das dificuldades, principalmente as dificuldades que vêm com o passar dos anos, né? Começam as manutenções e várias coisas, né? Então eu acho que hoje eu consigo realmente passar para quem ou tem um clube que não está dando certo, ou alguém que vai fazer um clube novo, eu consigo passar muita da experiência que eu tenho para que essas pessoas, né, futuros donos, não passem não ou cometam alguns erros, né, que podem evitar, que você já sabe quais são, né? Sim. Então você está passando uma consultoria de expertise na gestão desse tipo de empreendimento. Isso. Que legal, bacana, um porque exemplo, também é um negócio paralelo, né? Olha para ver como é o Paddle, né? Através de uma indicação, um pessoal de Manaus entrou em contato comigo e eu fui parar em Manaus para fazer uma consultoria. Que legal. Né? E aí eu, desde o início, eu fui lá, vi vários terrenos, escolhi 2 terrenos, desses 2 terrenos era o mesmo dono, né, por coincidência. Fiz a negociação, fiz a parte contratual, né? Depois a gente fez o projeto desse clube. E o clube está abrindo agora. Vai ser o primeiro clube com paddle em Manaus. Em Manaus, uau. Nessa Quem distância, diria, né? Tão longe. Mas em franquia você nem pensa em fazer? Olha, aí é uma coisa que eu entendo de momento, que o paddle não é franqueável. Não é franqueável. Tem outras pessoas que falam que é. Tá? Outros empresários que dizem que é assim. Eu entendo que não é franqueável. É bem difícil, talvez, de tu manter os padrões. O público também... Eu ia falar a mesma coisa. O público é diferente em cada cidade, né? O que funciona em Blumenau pode ser que não funcione em Jaraguá do Sul, tão perto, mas pode ser que não funcione. E até dentro da mesma cidade. Uma cidade maior, cada bairro tem um diferencial, tem um perfil, né? Exatamente. É verdade. Mas legal, e até aproveitando esse ponto, Matheus, assim, para quem está nos ouvindo agora, a gente sempre gosta também de perguntar, tu tem algum conselho para quem está começando, para quem quer começar a empreender, ou também no próprio paddle, porque, né, quem quer começar a empreender nesse ambiente de esporte, com empreendedorismo, qual que é o conselho que tu daria para quem está ouvindo e gostaria de entender mas para quem, assim, vai iniciar como atleta ou ser um proprietário? Empreendedorismo, como empresário. Olha, primeiro pensar bem, estruturar bem, né? Porque, assim, o paddle, esse ramo que a gente tem, a gente ocupa grandes áreas. E essas grandes áreas, principalmente uma cidade como Blumenau, o acesso não é fácil. Sim. Então, hoje, para realmente você empreender nessa área, você tem que ter uma boa oportunidade. Tá? E eu sempre digo assim, ó, uma área que o aluguel é R$50 mil. Muitas empresas que ocupam espaços menores que os nossos, pelo faturamento delas, pagaria R$50 mil mensais de uma forma muito fácil. Já para o nosso segmento não é assim. A gente às vezes tem que negociar e tentar 30%, 40% a menos esse valor, né? Então é um ramo que tem que ser muito bem pensado e muito bem projetado. Então, saber quantas quadras eu preciso abrir para valer a pena. E também tem mão de obra, que você tem que fazer a gestão,
Você tem gestão de recursos ali, né? Você tem restaurante dentro também, não tem? Uns bares, né? Tem uns bares? A parte de alimentação eu acabo terceirizando. Perfeito. O bar, sim, é do clube. Mas, assim, ó, na minha consultoria, assim, quando eu tenho já tenho uma métrica, assim, já tenho uma filosofia. Porque tudo envolve o custo fixo, custo básico, né, da operação. Você tem um bar, você tem os banheiros, né, você tem a estrutura mínima para que o clube funcione. Isso tem um custo. Aí vai botar, né, custo de locação, etc. O custo fixo. Aí eu digo hoje, pádel, o ideal é ter pelo menos 4 quadras. Por quê? Porque 2 quadras, mais ou menos, ou talvez um pouco da terceira, vai te pagar esse custo fixo. E são aquelas que o pessoal já pega mensal, assim? Ou não? Não, o que eu quero dizer assim, ó, o custo fixo da operação. Ah, tá. O faturamento, então não adianta, o faturamento que você tem já cobre o custo fixo, né? A partir dali é lucro. Tô dando um exemplo esporádico. Supor que você tem 5 funcionários nessa operação. Esses 5 funcionários, essa área comum, ela atende a 1 quadra, ela atende a 2, ela atende a 3, 4, 5, 6. Então, quanto mais quadras você tiver, maior vai ser a lucratividade. Porque o custo fixo é o mesmo para 1 do que para 6. Vai mudar o que um pouco, às vezes, a energia elétrica. Sim. Mas às vezes tu não vai precisar aumentar funcionários, não vai precisar aumentar o custo. Sim. Então hoje existe um número mínimo de quadras para ser um negócio rentável. Já teve muita gente que me procurou, eu vou botar 2 quadras de pádel. Eu digo, olha, meu amigo, eu acho que você vai mais pagar para trabalhar do que vai ter um retorno financeiro. Porque as 2 quadras vão pagar o seu custo fixo. Então, né, vai perder tempo, né? Sim. E as areias é um pouco diferente, porque as areias geralmente rendem menos que as quadras de pádel. Então aí o número é maior, né? Sim. Interessante. Você já sabe essas métricas, né? Você já sabe qual é o tamanho para ser rentável. Agora ele é um consultor, né? Sim, então sim. Isso você já aprendeu. Bacana, muito legal. Cada dia a gente aprende mais uma coisa, né, Gustavo? Exatamente. Eu adoro esse podcast. E até antes de encerrar, já aproveitando, e também para quem quer começar culpado mesmo, assim, não de empreendedorismo agora, quer começar a jogar. Tu acha que a gente tem que assistir um vídeo no YouTube ali para ir aprendendo, ou é só ir lá e com os amigos e tentar jogar? Foi o que eu imaginei. Chegar lá assim, não sei nada sobre isso, o que eu vou fazer agora? Eu sempre digo assim, tá com dúvida, não sei se eu vou querer jogar. Quando começa algum amigo falar isso, eu digo, não, vai lá no clube então. Se você não gostar, fica tranquilo, não vai pagar nada. Sim. Né? Aí o pessoal, então você vai perder, então tá bem, vamos ver. Daí tu vê ele naquele dia, no outro dia, assim vai indo. Mas um comentário que eu faço, assim, eu não sou muito da área fitness, né? Sim. De ir pra academia, né? De fazer outras coisas, mas o pádel eu adoro. O pádel eu acho muito, assim, viciante. E até eu digo assim, muitas vezes a gente tá em casa, meio cabisbaixo, pode estar até com uma leve febre, sabe? Meio indisposto. Aí pega o celular e olha ali um convite para jogar pádel. Na hora tu levanta, eu já tô bem, eu posso ir. Assim que o negócio vicia nesse nível. E trabalhar não dá, né? Não posso trabalhar, não posso, né? Mas jogar pádel eu posso. Opa, então vamos lá, vou me viciar nisso. Tô precisando, não gosto de academia também não. Tem que ir, mas eu não sou chegada não. Não é minha praia. Também não é a minha. Mas quem sabe o pádel né? Tomara. Vamos ver, vou tentar. Vamos ver, né? Mas então, Matheus, queremos agradecer tua presença, agradecer os comentários, os ensinamentos, principalmente explicar um pouquinho do pádel para quem está nos ouvindo, para quem não conhece, ainda que eu tenho certeza que às vezes ainda tem muita gente que não conhece esse esporte muito legal que é e que vai viciar depois que nos ouvir. Então, obrigado pela tua participação. Inclusive vamos depois divulgar também nossos recortes, o arroba do Brupado, o arroba do Matheus, para que possam também conhecer, né, a estrutura, a empresa aqui de Blumenau e também não só conhecer, mas também como ir lá, entender como é que funciona,
mandar para os amigos, para que os amigos possam ir também e aumentar esse networking, esse ecossistema, tanto empresarial como também do esporte. Então, Matheus, pode se despedir também. Quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui participando do podcast. E convidamos a todos para ir conhecer a Blue Paddle. Tá? Venha conhecer o paddle, o beach tênis, o vôlei, o futevôlei, o tênis de mesa, o futebol de botão. Tá? Vão ser muito bem recebidos. A gente é uma grande família. Bacana. Muito obrigada, viu, Matheus? Foi ótimo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.